Livro de Atos, capítulo 27. É a segunda vez que ministro aqui. Foi a primeira vez lá. E a segunda vez é interessante porque você fica pensando: pastor Vitor não gostou de mim, nunca mais me convidou. Aí agora ele convidou, e eu fico pensando, ele deve estar dizendo assim: eu vou dar mais uma chance, se agora não der, não convido mais. E eu não tenho complexo. E nós queremos muito que o pastor Vitor esteja conosco na nossa congregação. Cuidamos da congregação ali no Ritter. E uma sexta-feira dessas eu quero que ele vá lá ministrar para nós, porque amamos ouvir o pastor. Você senta com o pastor Vitor 10 minutos e você aprende coisas que marcam. E é muito especial. E eu trago ali, tem duas famílias de discípulos que estão conosco. Levante a mão ali, a Cris, o Edson e o Jefferson. São homens e a mulher de Deus que nos auxiliam lá no Ritter. E a minha esposa estava ali. A minha esposa com as minhas 3 filhas que Deus nos deu, a Amanda, a Isabela e a Esther, sempre nos acompanham. Pode ler a Bíblia aqui bastante assim, né? Pode. Livro de Atos 27. Vamos ler por enquanto do 1 ao 8, só como introdução. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, versículo 4, navegamos sob a proteção de Chipre, porque os ventos eram contrários. Grave essa palavra: porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente por muitos dias, e havendo chegado com dificuldade de fronte a Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sotavento de Creta, à altura de Salmone. Diz na minha Bíblia, costeando no versículo 8, estou acompanhando ali para ver se é igual para vocês lerem. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, essa é a tua igreja e essa é a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, e ela penetra lá na divisão da alma e do espírito. Ela discerne intenções, pensamentos, enfim, a tua palavra, ela transforma a nossa vida a cada dia. Ela nos conduz, ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. E nós precisamos tanto da interpretação, da revelação da tua palavra para o nosso dia de hoje, para a nossa semana agora de fevereiro, para o ano de 2020. Nós precisamos dessa teologia prática para a nossa vida, para que saiamos daqui essa noite, meu Senhor, melhor do que entramos. Se eu não vim contribuir algo para essa igreja, então tira, meu Senhor, tira o candelabro, tira o brilho, meu Senhor, da minha mão, para que a tua igreja não seja prejudicada por causa de mim, mas se posso acrescentar algo ao teu povo, se posso colocar um adorno à tua noiva, se posso ajudar para que ela se prepare para o dia da tua vinda, então sim, seja glorificado o teu nome. E para isso que estamos aqui, Pai, fala comigo, fala com a tua igreja, fala conosco nessa cidade, porque nós somos carentes, nós precisamos de ti, Pai. Traga-nos, Espírito Santo, a interpretação e, aleluia, a revelação dos versículos que lemos. Amém. Queridos, o texto aqui, a introdução que lemos, fala de vento contrário, de uma navegação difícil por causa de um vento forte. E tristemente eu quero dizer para você que o ano de 2020 vai ser um ano de ventos contrários.
Vai ser um ano de vento forte contra muito barco, e muito barco vai afundar. Não é bom de ouvir o que eu estou falando, mas feliz é você que está aqui para ouvir até o final o que eu estou falando. O ano de 2020 não vai ser um bom ano para muita gente. Vai ser um ano de desgraça e de perda para muitas pessoas. Porém, há um povo que tem um homem deitado no barco, mesmo que dormindo, que tem poder sobre o vento, tem poder sobre o mar, que se chama Jesus de Nazaré. A esse povo está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10: então, vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Mas será um ano de vendaval. Deve chorar aquele que está num barco que não tem Jesus. Você, eu, vamos balançar. Mas acompanhe comigo a mensagem. Eu quero convidar você a entrar para o barco. Imagina que nós vamos viajar para a Itália agora. E é um belo barco. Como é barco em inglês? Alguém fala aí? Eu nem português sai direito. O barco negro aqui, o barco preto. Como é barco, navio, não sei. Ship? Black ship. Você embarcou aqui hoje à noite e o nosso destino é a Itália. Você vem comigo? Vamos viajar? E o barquinho que Paulo estava, queridos, eu não acredito que era menor do que esse, porque era um barco com 276 pessoas a bordo. Era um gigante. 276 pessoas. Está ali no versículo 37. E quando nós olhamos para uma viagem de Paulo, nós achamos que ele estava numa canoa, a remo, com 4 pessoas remando. Era um gigante colocado na água. E esse gigante colocado na água, ele enfrentou tempestade, assim como esse mundo está enfrentando aí fora. Ventos contrários, ventos contra os princípios, a moral, ventos que têm atacado as nossas famílias, vendavais que têm deturpado casamentos, corrompido. A mentira passou a ser verdade, a verdade passou a ser mentira. Parece que nós estamos no meio desse mar e não estamos totalmente blindados e isentos, que não sentimos o ataque quando o homossexualismo senta à mesa com você em alguém da família. Um sobrinho, um primo, um tio, um irmão. Quando a droga senta com você à mesa através de um parente numa reunião, nós sentimos o abalo do vento, da tempestade. Paulo embarca nesse barco para chegar à Itália como prisioneiro. Paulo não estava num cruzeiro para a Itália. Paulo havia sido julgado já pelo rei Agripa, por Festo, e o próprio Festo disse que não via dolo, não via nada de errado na vida desse homem, podia soltá-lo, mas ele apelou para César, no versículo anterior. Bem podia ser solto esse homem, dizia no 27:32. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Paulo quis entrar nesse barco, Paulo quis ir para Roma. E quando eles colocam o barco na água, a tempestade começa a acontecer, os ventos começam a ser contrários, eles começam a costear a ilha, e até que eles param no versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, eram judeus, estavam em jejum ali no barco, pela cultura deles, é outra história. Admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só à carga, mas ao navio também, e também possível a nossa vida. Eles param, e Paulo, sendo um presidiário, me lembro aqui da menina que morava com Naamã,
sendo escrava, ela era de Deus lá dentro daquela casa. Paulo aqui sendo escravo, sendo presidiário, sendo levado para Roma para julgar, sabendo que a sua morte chegaria lá em Roma, nunca mais voltaria por aquele caminho. Paulo se levanta no meio daquela população do navio. Ali tinha empresários, ali tinham comerciantes que levavam e traziam mercadorias, ali tinham famílias que estavam indo de mudança para Roma. O Espírito está dizendo: tem alguém que está querendo ir de mudança dessa cidade para outra? Abana sim, se tem alguém. Não tem ninguém. Você, líder de ali, tem? Orem. Orem. Orem e orem mais. Uma mudança é uma mudança. Não é como trocar de roupa. Ela pode trazer consigo muitos benefícios, mas também pode trazer muitos prejuízos. Orem e busquem a confirmação de Deus. Eu não estou dizendo nem uma coisa e nem outra. Estou dizendo para vocês buscar. E se alguma pessoa já foi contrária, levem isso em conta. Amém? Algumas pessoas estavam indo a passeio, mas cada um com a sua finalidade. E Paulo, presidiário, tinha um exército ali. Tinha um general, tinha um capitão. Agora Paulo se levanta, cheio de Deus. Havia ali judeus, havia outras religiões junto. Os judeus estavam jejuando, a grande maioria era judeu, porque era o período do jejum dos 10 dias ali. E Paulo se levanta e diz: não é bom que colocamos o barco na água, vamos ficar aqui. A viagem levava meses. Nós vamos ter perdas na viagem. E o versículo 11 e 12 diz assim: o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Aqui eu começo a aplicar a mensagem. Agora vou começar a pregar. Queridos, existe uma direção de Deus para a sua vida e existe uma direção do perito. Existe uma direção do mestre e do piloto do navio, e existe uma direção do Espírito Santo para a tua vida. Paulo era o homem que representava a voz de Deus nesse barco. Mas, diz a Bíblia, mas apesar disso, o centurião, o responsável pela viagem, escolheu dar crédito ao perito, ao mestre, ao que entendia de navegação, e descartar a voz daquele que representava Deus. E isso nós fizemos lá no Ritter. Lá no Ritter, a congregação de lá costuma muitas vezes ouvir a voz do perito, ouvir a voz do mestre do navio, mas não ouvir a voz que vem de Deus pelo líder da célula, da Casa Luz lá do Ritter. Lá da nossa congregação tem alguns que têm uma dificuldade de ouvir a voz de Deus que vem pela palavra ou que vem pelo pastor, e eles costumam a considerar mais favorável a voz que vem do perito, do mestre e do entendido das coisas naturais, e muitos deles colocam o barco em perigo, mas eu tenho certeza que aqui não. Queridos, quando Deus coloca um homem, uma mulher, uma liderança espiritual sobre a nossa vida, e quando Deus fala através daquela pessoa, você deve e pode considerar o estudo, as faculdades, a perícia, o talento, mas jamais, todo cálculo que você fizer vai fechar com a palavra de Deus. Vai ser superior à palavra de Deus, desculpa, vai fechar, se for concordância, mas não vai ser superior à palavra de Deus. Se você tiver que escolher entre o que um amigo te disse, o que um perito de negócio te disse para você fazer, e a voz do teu pastor, que não entende nada daquele negócio, fique com a voz do teu pastor.
porque Deus tem compromisso com as suas autoridades e com a voz que Ele coloca no coração. Agora, se a voz que vem de Deus pelo teu líder, pelo teu pastor, for a voz de Deus, e é o contrário de tudo que ouve-se lá fora, vai, porque vai dar certo. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. E esse povo não ouviu. E Paulo, diferente de eu e você, que não somos presidiário, não estamos presos, teve que embarcar no navio forçadamente. Você não é obrigado. Você não é obrigado a colocar a sua família num navio onde que a palavra de Deus está dizendo, o líder está dizendo, o pastor está dizendo que não é bom, nesse tempo pelo menos. Pode ser que seja daqui a pouquinho. Quando o pastor dos jovens, o líder diz para a moça, esse cara precisa de mais oração. Esse casamento, esse noivado precisa de um tempo melhor para se conhecer. Ele está dizendo calma, porque pode vir tempestade por aí. Mas não, nós ouvimos que é bom. Sabe o que nós ouvimos? O que está no versículo 13. Eu vou lendo e vou pregando aqui. Diz o versículo 13. O 12 diz assim: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O versículo 13 eu apelidei do vento do engano. Eu imagino os 275 debochando de Paulo aqui, porque Paulo disse que ia perder o navio, que ia ser de grande tempestade, que eles não eram para ir, que ia perder a carga e possivelmente a vida. Agora eles descartam a voz de Deus e estão aqui dentro do grande navio, e ele está navegando perfeitamente, os ventos estão favoráveis, soprando brandamente o vento sul, tudo ia bem. Primeiros meses de casamento, primeiros dias naquele lugar, naquela cidade, naquela casa, naquele trabalho, naquela empresa, naquilo que não era para ir. E aí você começa com a perícia, com o mestre, a se agigantar em cima do coitadinho lá, que falou bobagem, que não entende nada de mar. Tá, mas o que tu faz na verdade? Tu lê livro, tu faz tenda e tu é um pregador. O que é mesmo? É evangelho. O que tu entende de mar? Estava todo mundo naquele deboche. Paulo se calou aqui, não falou mais nada. Não é assim lá na tua casa muitas vezes? Você, homem e mulher de Deus, você tem a revelação de Deus, e você fala, e você é excluído. Fica tranquilo, descansa o teu coração, você continua sendo um homem e uma mulher de Deus. Paulo não foi menos em nada por eles não ter ouvido a voz. Agora, diz o versículo 14, uma palavrinha interessante ali, diz assim, entretanto. O entretanto, meu irmão, colocou aquele vento brando para se agitar. O entretanto contradisse tudo que o versículo anterior dizia. O entretanto trouxe um silêncio na navegação, nos tripulantes, todo mundo que estava a bordo. O entretanto trouxe um vento forte e terrível, e tem até nome o vento. A Bíblia diz que não muito depois desencadeou-se do lado da ilha, onde ninguém via, onde marinheiro não enxergava, onde o homem natural não consegue ver. Além dali, Paulo tinha visto além da ilha, sem chegar no outro lado da ilha. Paulo não sentiu o vento tocando, mas o Espírito de Deus dizendo, tem um vento, o nome dele é Euroaquilão. Olha lá, tem um nome, é dado um nome ao vento. Tem um vento, o Espírito Santo estava dizendo que vai vir e vai pegar vocês de frente, mas o natural não consegue ver. E o Euroaquilão chegou, um tufão de vento. Na minha Bíblia diz, um tufão de vento. Quantas vezes o Euroaquilão chega
nos nossos projetos. Repito, porque colocamos o barco na água na hora que não era para colocar, porque fizemos algo fora da direção de Deus. Paulo está em silêncio, a tripulação começa a ficar agitada. Diz o versículo 15 que, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Aqui eu quero colocar uma diferença em 2020. O homem sem Deus, o barco sem Deus, sem a direção de Deus, é levado ao léu. Você infelizmente vai ver muitas pessoas ao seu lado, da tua família, sendo levado ao léu mais um ano. E em alguns casos até pode ser você que está nesse barco junto com essa pessoa, com esse projeto, que está sendo levado ao léu, que não tem mais o que fazer, que arriaram os aparelhos, que tiraram tudo. Agora, vamos voltar lá para a voz do coitadinho do Paulo. Aonde estariam eles se ouvissem a voz do profeta, do líder, do homem de Deus, da irmã, da mulher de Deus, daquela pessoa que chega sem instrução nenhuma, não sabe nada do teu negócio, não sabe nada, mas diz: Deus, eu estava orando por você, e Deus disse, e ela chora, e você não consegue sentir. Deus disse que é para fazer assim, ou não é para fazer assim. Aonde estaria esse povo? Sentado na beira da praia, assando um peixinho, esperando o inverno passar, com os pés firmes no chão. Agora estavam num navio que o vento batia para tudo que é lado. Esse vento até hoje bate no mar Mediterrâneo, arrebenta navio e pega de surpresa lá. Ninguém consegue prever, só Paulo. O crente consegue ver aonde o outro não consegue ver. Queridos, existe algo que você consegue lançar para o futuro, quando você dobra o teu joelho. Você tem o poder de lançar para o mês que vem, para o outro mês, para o final do ano. Quando você lança a tua oração, você lança lá para dezembro, e quando você chega em dezembro, já tem livramento, já tem Deus guardando lá, já tem uma porta se abrindo lá, já tem alguém que chegou primeiro, porque você é um homem e uma mulher que segue a direção de Deus, e lançou dentro do tempo aquilo que protegeria você e a tua casa, e te daria aquilo que você não conseguiria sem ter orado. A oração, queridos, Paulo era um homem de oração. Essa igreja chegou aqui porque alguns oraram e oram e oraram e oram e oraram e clamaram, mas não é suficiente. Alguns, 2 ou 3, 10 ou 12, essa igreja precisa de valentes de oração, de homens e mulheres que dobram o seu joelho e levam uma vida de intimidade com Deus, que conhecem a direção de Deus, para chegar no companheiro, no pastor, que vai receber a direção de Deus quando Deus falar com você, para levar por aqui, para levar por ali, para escapar da tempestade. Até aqui Paulo não se manifestou. O versículo 18 eu repito: açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, e dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Meu irmão, não foi um vento de praia de meia hora. A situação desse povo que estava terrível. Lançaram tudo no mar, lançaram a armação do navio, lançaram o que tinha, ficou só o casco do navio batendo na água. Muitos dias, parece que 14 dias, sem ver sol e sem ver estrela,
chegou um ponto que eles não viam terra, eles não sabiam onde estavam, largavam prumo para ver se estava mais perto da terra ou se estava mais longe, não tinha uma direção, era um breu. Você imagina 276 pessoas, com crianças, com velhos, com gente nova, numa situação dessa, virando dia e virando noite, virando dia e virando noite, e alguns virando ano e virando mês, e virando ano e virando mês, na mesma tempestade. Quem sabe você já passou por isso, e você pode dizer, essa palavra não tem nada a ver comigo, isso foi na vida passada, no tempo passado, antes de eu ser crente, quando a minha vida era de outro jeito, antes de eu nascer de novo. Agora não, queridos, a Bíblia diz que você deve se revestir com uma armadura, porque o dia mau vai chegar. A Bíblia dá a receita, te vista da armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, Ele está alertando, o dia mau vai chegar, mas está dando a preparação. Eu estou aqui profeticamente dizendo para você, cuida por onde você anda, porque o vento vai bater. Essa mensagem Deus me levou a pregar já em algumas igrejas, me deu no momento de tempestade, no momento de dor, no momento de tribulação. Deus falou comigo nessa mensagem, e tem sido um alerta para a igreja, e eu estou aqui para alertar você, porque eu amo você, mesmo sem conhecer alguns, mas na pessoa do teu pastor eu te amo também, como irmão em Cristo, e eu estou aqui para alertar você e dizer, ouça a voz do Espírito Santo, para você não quebrar o teu barco, a tua família, a tua casa, não deixar destruir o teu casamento. Queridos, é sério o que nós estamos vivendo. O amor se esfriou, o amor de muitos está frio. É o amor por o quê, irmão? O amor um com o outro, o amor pela palavra e o amor por Deus. O amor entre os irmãos, o amor pela palavra e o amor por Deus. Eu quero que você saia daqui essa noite, quem sabe sem dar nenhum glória a Deus, e que você medite nessa palavra, e a partir de hoje, se tem algo que você precisa decidir, você ouça a voz do Espírito, junte a perícia, fala com o mestre do navio, fala com o piloto, te arma de que tudo vai dar certo, está tudo legal, agora eu vou orar, agora eu vou falar com Deus, agora eu vou falar com o meu líder. Um rapaz veio até mim, empresário, discípulo de um outro que não se dá bem nos negócios, problemas financeiros, e ele disse, mas filho da fé, discípulo dele, e ele disse, nós não estamos se acertando mais, porque eu preciso de um conselho, e ele não é a pessoa para me aconselhar. Eu ouvi ele falar e vomitar, e falar e vomitar. Eu disse, conselho de administração, você tem um monte de curso por aí para fazer, mas a autoridade sobre a tua vida continua sendo Ele. Volta para Ele, honra Ele, ouve a voz de Deus que vem dEle. Pode ser ignorante, analfabeto, está devendo para todo mundo, mas te ganhou para Jesus, cuida da tua vida. Quantas vezes Ele já foi lá no momento de dificuldade no teu casamento, e foi instrumento de Deus. Afinal se perdeu no versículo 20, toda a esperança de sermos salvos. Quem narra aqui, creio que é Lucas, devia estar junto na viagem, até mesmo, ele escreve na primeira pessoa, dissipou-se, perdemos toda a esperança de salvamento, só tinha um homem dentro daquele barco. Queridos, ao teu redor, lá na fábrica, aqui na igreja, lá na tua família, dentro da tua casa, na sociedade, no local, no barco onde você está inserido, tem um barco que você foi colocado lá. Pode ser que todo mundo perdeu a esperança de salvamento. Deus te trouxe aqui essa noite para fazer o que Paulo fez, para ser esse agente de Deus e levantar a voz como ele levantou agora, a partir do versículo 21, lá dentro daquela tempestade, lá no meio onde todo mundo já estava se suicidando, já não tinha mais o que fazer, sabe, aquela família, aquela pessoa, aquele grupo que você convive, que já não, eles não têm mais o que fazer, e realmente eu acredito que se eles estão longe de Deus, eles vão se apavorar na tempestade, e vai chegar um momento que eles vão dizer para você, que não tem mais o que fazer, que eles vão querer se matar, que eles vão querer divorciar, que eles vão querer abandonar o filho, e fazer tudo aquilo que alguém desesperançado faz. Mas você foi colocado lá.
mas eu não sou pastor. Você foi colocado lá. Se você está ouvindo essa palavra, Deus vai colocar algo dentro de você, que vai ser um instrumento dele, vai manifestar o poder dele. O versículo 21 diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Sabe por que Paulo se levantou depois de 14, 15 dias com uma palavra de ânimo, com uma palavra certeira, dizendo: só um pouquinho, deviam ter me ouvido, não ouviram. Não deixou de mostrar que ele era profeta. Deviam ter me ouvido, não me ouviram. Mas agora é o seguinte, ânimo, 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 levanta, levanta, não pula no mar, não se mata, fica aqui, perdeu a carga, vem cá, ânimo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque olha aqui, irmãos, olha a intimidade com Deus. Esta noite, aleluia, um anjo de Deus, ao qual eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Havia um propósito para aquela viagem. Há um propósito para você, há um propósito para a tua família, há um propósito para aqueles que estão no navio contigo, há um propósito de Deus para essa igreja, há um propósito para aquele acidente. Tudo tem um propósito para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo a sua vontade. Desperta! Desperta para ir. Sabe aonde Paulo foi? Não adiantava mais tirar água do navio, não adiantava mais jogar remo, não adiantava mais jogar bote. Sabe onde Paulo foi? Paulo foi para o porão, meu irmão. Sabe como que você vai para o porão? Sabe aonde é o porão do navio? O porão do navio, você acha ele assim, Paulo já fazia dias que estava no porão do navio, mas ainda não tinha tido uma palavra. Ele dobrou o joelho 5 minutos e levantou? Não, porque você não consegue ouvir Deus em 5 minutos. Pode ouvir, pode ser que ouça, mas se você ficar ali, e ficar, você vai ouvir coisas grandes e ocultas que não conhece. Agora não é micro-ondas, não é assim. Paulo estava há dias naquele porão, Paulo estava isolado, até que num momento, quando estava no fim de tudo, na intimidade com Deus, um anjo do Senhor se apareceu. Se ele ouviu, não me interessa, o importante é que esse anjo confirmou a promessa de Deus na vida de Paulo, confirmou uma palavra de ânimo para aquela embarcação. O anjo de Deus me apareceu e ele me disse: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Queridos, na intimidade, as promessas são reveladas. Diga comigo: na intimidade, as promessas são reveladas e as promessas são lembradas. Diga de novo: na intimidade, as promessas são lembradas. Sabe por que eu digo isso? Porque eu fiquei pensando, voltei a fita até a conversão de Paulo. E aí eu achei. Paulo cai no chão, fica cego. Deus diz para Ananias: vá lá na rua chamada direita, na casa de fulano lá tem um homem chamado Saulo, com o apelido Tarso. Você vai orar por ele, porque ele está esperando um homem entrar por lá chamado Ananias. Você, esse homem, ore por ele, porque eu vou curá-lo. Ananias contende com Deus e diz: Senhor, eu não vou, porque o homem é matador de crente, está com carta para prender os crentes. Aí Deus diz o que diz a meu e a teu respeito: vai, porque para mim é um instrumento escolhido. Vai, porque para mim é um instrumento escolhido. Não adianta você dizer que não é, não adianta alguém dizer que você não é, não adianta o pastor dizer que você não pode. Quando Deus falar, Ele vai dizer: é um instrumento escolhido, ponto final. E é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis. Na conversão de Paulo, ele recebe a promessa que ele tinha que chegar em Roma, diante do maior imperador do mundo na época, diante do homem que dominava o mundo antigo mais da metade. Paulo sabia do seu destino.
Paulo tinha uma promessa de Deus, Paulo tinha um propósito, e ele sabia, quando o anjo apareceu, ele lembrou da promessa. Na intimidade, as promessas são relembradas. Na intimidade com Deus, quando você ora, Paulo também certamente estava atribulado ali, estava apavorado, queridos. E por que ele não se levantou antes? Porque até então Deus não tinha falado com ele. Não se levante até que Deus não fale com você. Não vá no meio da tua empresa, do teu funcionário, do teu patrão, da tua família, e dê uma palavra que Deus não deu. Mas quando Deus der, você pode se levantar e dizer: calma, pastor, calma, patrão, calma, pai, Deus esteve comigo, Deus falou comigo, e a direção é por aqui, ninguém se perderá, tenha bom ânimo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Assim como esse homem teve a revelação, na intimidade, no porão, o barco foi indo, até que eles ancoraram e chegaram à ilha de Malta. Estou encerrando com o início do capítulo 28. Quando eles bateram na ilha de Malta, o barco se quebrou, alguns tiveram que ir em cima de tábuas, outros tiveram que ir a nado. Queriam matar todos os prisioneiros para que não fugisse, por causa de Paulo não mataram. Vocês estão vendo, queridos, o título da minha mensagem eu esqueci de falar, mas podia ser: a diferença que faz um homem de Deus no meio da tempestade. A diferença que faz uma mulher, uma menina de Deus no meio do caos. Salvou a vida de 275 pessoas mais a dele, livrou de serem mortos todos os prisioneiros daquele barco, trouxe ânimo a toda a população. Vai colocando aí o que você tem para usar, vai colocando aí o que Deus te deu para trazer ânimo para aqueles que estão ao teu redor. Agora eles chegam na ilha, vamos ficar de pé, queridos. Acenderam uma fogueira, diz o versículo 3, que Paulo, ajuntando e atirando ao fogo um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra mortífera, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram aquela cobra pendente, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Pega a palavra agora para você. Isso aqui fala de julgamento, isso aqui fala de rótulos, isso aqui fala de acusações, que eu e você trouxemos de lá de fora, rótulos, carimbos, acusações, julgamentos, coisas que até mesmo foram verdades, que falaram sobre você e rotularam você. Segundo a tradição e segundo o que eles conheciam, aquela cobra iria matar esse homem em poucos minutos. Paulo não se defendeu, Paulo não se explicou, Paulo não se justificou. Aprenda mais uma lição. Você foi rotulado, fica tranquilo, está servindo a Deus, olha o que Ele vai fazer contigo. Porém, ele sacudiu o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto. Tem muita gente esperando essa igreja cair, tem muita gente esperando inchar e cair, tem muita gente esperando você cair, tem parentes teus esperando você cair, tem gente que está observando a tua vida, só que vai acontecer isso aqui com eles, depois de muito esperar, vendo que nem o mal lhe acontecia, mudando de parecer, disseram ser ele um Deus. Queridos, tem mudança de parecer para o povo de Deus, tem mudança de sentença para você, tem mudança de sentença para você, para mim, para você, para essa igreja, para essa cidade, para esse estado, para essa nação, tem mudança de parecer. Sabe por quê?